Isolamento social é quando a pessoa se afasta de suas interações e vínculos sociais de maneira persistente, com prejuízo funcional e com sofrimento interno. Importante. Nem sempre o isolamento social é indicativo de doença. É claro que é uma condição muito frequente nos quadros depressivos, nos quadros ansiosos de fobia social, nos quadros de transtorno de estresse pós-traumático, nas dependências químicas, nas condições de neurodesenvolvimento como o autismo. No entanto, em algumas situações da vida, se isolar de forma voluntária pode ser benéfico para a criatividade, para a reflexão na tomada de decisões da vida e para o planejamento do futuro. Esse conceito de se isolar de forma voluntária, buscando criatividade, planejamento de futuro, é denominado de solitude. A solidão é quando o indivíduo se sente sozinho e pode muitas vezes até estar rodeado de pessoas. A solitude é quando o indivíduo decide ficar sozinho, de forma voluntária, com objetivo criativo, depende de uma produção artística, uma produção científica, ou mesmo um tempo para ele mesmo refletir sobre as ações de vida, relacionamentos, ou planejamento de ações futuras. Muitos cientistas, escritores, artistas buscam momentos de solitude como forma de produção intelectual, cultural, e isso é benéfico. Quando o indivíduo se retira, em alguns momentos, ele repensa a atitude de vida, ações, ele sai daquela situação social que algumas vezes pode estar fornecendo estressores que dificultam planejamento de ações futuras. Existe uma relação neurobiológica sendo pesquisada sobre o isolamento social. Vou colocar o artigo na tela para vocês aí, dizendo e mostrando que existem algumas assinaturas cerebrais para a solidão e para o isolamento. Existe esse estudo em inglês, foi feito com um biobanco de 40 mil participantes e eles foram buscando, através de exames de neuroimagem, possíveis redes envolvidas nesse sentimento de estar só. O que é interessante, eles encontraram perfis neurobiológicos semelhantes, convergentes para uma rede neuronal padrão, chamada Default Network. É uma rede que está associada, quando ativada, ao pensamento interno, às memórias autobiográficas, à imaginação e à simulação social. Então, olha que interessante, mesmo o indivíduo estando, como diz, sozinho, em solidão, ele está com a rede neuronal padrão dele autobiográfica ativada e se preenchendo de memórias, de eventos principalmente sociais. Então, o que é interessante? A solidão ela não aparece como ponto isolado do ponto de vista de neurociência, aparece como redes cerebrais interligadas, né, nesse mundo interno. Então, assim, quando nós estamos isolados, o cérebro continua social. Isso é interessante. Mesmo isolado, o cérebro continua social. Ele vai conversar internamente com as memórias autobiográficas, com simulações sobre o futuro, simulações de interações com pessoas. Então, aquele negócio de ruminação de pensamento tem a ver com esse padrão aí de rede neuronal. Algumas vezes isso é benéfico. Essa rede neuronal pode ajudar na produção de neurotransmissores, reduzir o estresse, planejar a tomada de ações mais assertivas no futuro, mudanças de estilo de vida, mas algumas vezes ela pode ter um caráter negativo, ruminativo, contribuir com que a pessoa fique mais triste, contribuir com que a pessoa fique mais ansiosa. Então vai muito como isso acontece, na quantidade que isso acontece e na predominância disso nos dias de vida diária daquela pessoa. Quanto isso faz parte e quanto isso é intenso. E quanto isso, principalmente, gera sofrimento no indivíduo. E o detalhe interessante é que essa rede neuronal ela encontrou o quê? Ela encontrou uma associação muito grande com o fornix, que é uma região da substância branca que está muito ligada ao circuito de memória. Então é interessante, mesmo só o indivíduo está pensando na memória autobiográfica, nas questões de interação. Então a solidão ela não é
o silêncio mental. A solidão ela é muitas vezes um excesso de memória, imaginação e um diálogo interno. E olha que legal esse link desse trabalho de neurociência com a parte artística e cultural. O que esse artigo mostra, essas redes neurais convergendo dentro da solidão, pensando nas questões autobiográficas, simulando questões de futuro, os artistas descrevem isso nas suas obras literárias e nas músicas. Um exemplo interessante, que agora vem à mente, é as obras de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba e Dom Casmurro. Você vê nessas obras de Machado de Assis muito o que acontece nessa rede neuronal padrão, esse funcionamento cerebral, onde os personagens principais eles estão sempre conversando com eles mesmos, nessa memória autobiográfica. É tão interessante, no caso, lembrando agora Dom Casmurro, que o personagem principal, Bentinho, ele vive naquela incerteza, naquele momento de solidão, de pensamento, se preenchendo ou tentando se preencher com supostas eventos que possam ter acontecido ou vão acontecer. Ele fica ruminando aquilo. Então é muito interessante esse link entre esse artigo, mostrando que mesmo solitário, o cérebro não está parado, ele está funcionando e ruminando sobre situações sociais, e trazendo para esse link aí da parte artística. Aí. A filosofia, a história, nos mostra que o ser humano é um ser social, que vive em comunidade, em grupos, em todo o planeta. A psicopatologia, a literatura, indica que mesmo o indivíduo estando só, a mente nunca está vazia. Sempre pensando, algumas vezes ruminando, outras vezes planejando ações futuras. A neurociência sugere que redes neuronais estão ativas de memória autobiográfica, simulando situações sociais. Ou seja, mesmo o indivíduo recluso, o cérebro continua social. Nem todo isolamento é sinal de doença mental, mas merece ser avaliado, merece ser analisado e, se for persistente, gerar sofrimento e queda das atividades de vida diária, prejuízo social, funcional, laborativo, afetivo, é necessário algumas vezes fazer o tratamento, porque o indivíduo pode ter uma melhora importante daquela dor, né, psíquica, daquele sofrimento, e melhorar a sua qualidade de vida diária. Então, é importante ressaltarmos que algumas situações, sim, vai ser patológico, mas outras é uma escolha do indivíduo. O conceito a gente chama de solitude, que infelizmente nesse mundo moderno, com muita tecnologia, ele ficou um pouco distante. Então não é sempre que a pessoa está isolada que ela está com uma doença, às vezes ela está escolhendo aquilo. É importante a gente entender isso e saber diferenciar. Mas se houver dúvida, procure sempre uma avaliação especializada, profissional da área de saúde mental, para ver se esse isolamento ele é um estado de vontade, de escolha, de liberdade, em prol de uma criatividade, de uma produção intelectual, ou é alguma patologia de suas baterias estão descarregadas e falta energia para lidar com as nuances sociais e interações. É isso. Concluindo, aproveitando que nós falamos sobre Machado de Assis durante o vídeo, eu cito a obra Alienista, uma novela de Machado de Assis, e o Dr. Simão Bacamarte. Nós não podemos classificar todo isolamento social como patologia, senão daqui a pouco nós estamos igual ao Simão Bacamarte, né? Estamos todo mundo dentro, né, da Casa Verde, do livro Alienista. Então, obrigado, né, pela atenção de vocês.